São vários assuntos importantes, claro que você é o nosso convidado especial. Para começar, o Ministério da Justiça e Segurança Pública assinou uma portaria que regulamenta o uso da força policial durante as abordagens. Ao todo, 3 medidas foram detalhadas, dentre elas a criação de um Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força que vai fiscalizar se esses agentes, se as polícias estão cumprindo as determinações estabelecidas pelo governo. Além disso, os órgãos de segurança também terão de publicar de forma periódica informações sobre o número de pessoas mortas e feridas em decorrência de ações policiais. Por fim, ficou decretado que os agentes só poderão utilizar armas de fogo ou algemas como último recurso, em caso de risco pessoal. Então, o governo vai fiscalizar policiais e limitar o uso de armas de fogo. Nelson Kobayashi, com a gente aqui no estúdio em São Paulo. Koba, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. A gente tem tratado da regulamentação das abordagens já há alguns dias. Agora a portaria foi liberada pelo ministro Lewandowski. Chama atenção e talvez surja aí uma onda de insatisfação por parte dos governadores, esse colegiado, um comitê que será criado para monitorar justamente os policiais que, em tese, são geridos, são administrados pelos estados. O que a gente pode esperar? Bem-vindo. Muito boa noite, Caniato. Boa noite a todos que nos acompanham nos Pingos nos Is, aos colegas de bancada. Essa questão envolvendo as polícias, o uso da força policial, os equipamentos que devem ou não utilizar os policiais, os protocolos, tem gerado muita discussão, porque isso, em regra, é competência do Estado que é o gestor da Polícia Civil e da Polícia Militar, conforme diz a nossa Constituição, o seu artigo 144, mas já há um bom tempo há um esforço muito grande para que essas regulamentações, essas normatizações sejam federalizadas. O Ministério da Justiça parece gostar dessa ideia de levar para Brasília as regulamentações das polícias. A gente já tinha visto há pouco tempo o decreto que trata justamente desse uso da força policial e agora a portaria que regulamenta esse decreto. Vamos nos lembrar que tanto a portaria quanto o decreto são espécies normativas unilaterais, impostas do Poder Executivo. Isso não passa pela discussão da sociedade, isso não passa pelo Congresso Nacional, isso não passa pela discussão daquele que a população escolheu para ser o seu representante em relação às leis, o deputado e o senador. Portanto, do ponto de vista da norma, é uma norma frágil, é uma norma que não representa democraticamente a vontade do povo. É essa sim que deve ser respeitada. E, por enquanto, a vontade do povo, estabelecida na Constituição da República, é de que os estados são os responsáveis pela segurança pública. É por isso que muitos governadores têm criticado esta atuação do Ministério da Justiça. Uma atuação que usurpa a competência, que usurpa a função, que usurpa as decisões dos chefes maiores das polícias dos estados, que são os governadores. E mais do que isso, usurpa com uma espécie de chantagem institucionalizada. Nessa portaria, assim como já constava no decreto, há a previsão de que para acessar boa parte do dinheiro público, em alguns casos, é necessário que se cumpra as regras impostas não pelos chefes das polícias, os governadores, mas pelo Ministério da Justiça. Pois é, inclusive o governador Ronaldo Caiado, há algumas semanas, chegou a falar em chantagem, justamente esse condicionamento. Bom, se vocês aderirem às novas normas, aí poderemos liberar esses recursos, esse dinheiro. Bem, a gente vai tratar também dessas questões. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila com a gente. Dávila, seja bem-vindo. Bem-vindo de volta, inclusive. O Dávila tirou uns dias de descanso. De volta aqui na programação da Jovem Pan. Muitos assuntos importantes, né, Dávila? Ministro da Justiça liberando essa portaria que regula o uso da força pelas polícias de todo o país. Claro, tem aquelas orientações, recomendações, diretrizes sobre a maneira como os agentes, os policiais nos estados devem se comportar nas abordagens, regras também para o uso de armas de fogo, enfim. Mas o que tem gerado também uma nova onda de insatisfação é a criação de um comitê que vai justamente verificar como os policiais nos estados estão se comportando. Faz sentido a União querer realizar esse tipo de monitoramento? Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Caniato. Um feliz ano novo para você, para a nossa audiência, para o Kobayashi, para o Beraldo e para todos da nossa equipe Jovem Pan. Bom, vamos aos pontos importantes. Primeiro, esse governo tem um cacuete
extraordinário de tentar centralizar poder. Qualquer lugar que o governo atua é no sentido de centralização de poder e não do respeito da federação e da autonomia dos estados. Agora, esse decreto mostra uma coisa interessante. Primeiro, tornou-se obrigatório para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal e para a Polícia Penal Federal essas normas. Mas para os estados é apenas recomendado. E olha a pegadinha, recomendado no sentido de que se o estado não aderir às normas, não receberá recursos do governo federal. Então, é a pegadinha da centralização do poder. É de novo o governo federal querendo imiscuir na responsabilidade dos governadores, porque são eles que foram eleitos pelo povo para tratar da questão da segurança pública. E é evidente, Caniato, que os governadores não vão aderir a norma nenhuma se essas normas prejudicam a implementação de políticas de segurança pública, se prejudicam o combate ao crime. Porque quem será cobrado em última instância pela população é o governador, não é o governo federal. Então, toda norma que ela contradiz a realidade dos estados, os governos vão ignorar. E não é por causa de uma migalha de dinheiro do governo federal que os governadores amanhã vão ter que explicar: olha, a segurança piorou no meu estado por causa de uma norma do governo federal. O povo não quer nem saber da norma, ele quer saber de polícia na rua prendendo bandido. Então, óbvio que isso é mais uma tentativa de centralização da política de segurança pública, que vai dar em nada, porque os governadores que seguirem essas normas e começar a prejudicar a qualidade da segurança pública nos seus estados serão cobrados e punidos pelos seus eleitores. A portaria que regulamenta o uso das forças das polícias, em destaque na abertura de Os Pingos nos Is. Chamar o Cristiano Beraldo, também conectado com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Relembrando, né, essa medida, quando foi anunciada, foi amplamente criticada por alguns governadores que diziam que era prerrogativa deles, governadores dos estados, determinar a forma e a atuação e a maneira como os policiais devem realizar as abordagens, enfim. Mas agora temos a confirmação, né? Também que, além de todas essas questões que envolvem a recomendação para o não uso de armas de fogo em um primeiro momento, também terá um colegiado que vai fiscalizar, vai monitorar se as polícias nos estados estão se comportando como o livro de regras que foi elaborado pelo governo federal. Beraldo. Esse governo adora um colegiado, adora uma turma para fiscalizar a vida dos outros. Boa noite, Caniato, boa noite, Kobayashi, boa noite, bem-vindo de volta, Dávila, e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, são acho que 39 ou 40 ministérios. Muitos desses ministérios foram inventados no sentido de sinalizar para os apoiadores, né, do então candidato, que acabou sendo eleito, e vários dos ministros, eles não têm experiência efetiva para estar no ministério, estão sujeitos ali a interpretações equivocadas, a iniciativas inócuas, a algum tipo de manifestação que não tenha, na verdade, condição de produzir qualquer efeito. Mas, nesse caso, estamos falando do Ministério da Justiça. Aliás, Justiça e Segurança Pública, ocupado por alguém extremamente experiente, não só por formação, professor, mas que ocupou por muitos anos a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, além de conhecer a vida, além de conhecer as circunstâncias da atividade pública, conhece profundamente a lei e os efeitos produzidos pela lei. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode se equivocar. O ministro Lewandowski foi a grande figura, o grande personagem em favor das tais audiências de custódia. E não é por acaso que ele comemora o fato de que metade dos bandidos criminosos presos em flagrante, que são levados a uma audiência de custódia, são liberados. Veja, na cabeça dele, com todo o conhecimento que ele tem, ele vê com bons olhos o fato do Brasil prender pouco ou prender metade daqueles criminosos pegos em flagrante cometendo algum tipo de crime.
Quando ele propõe demonizar o uso de arma de fogo por parte da polícia, quando ele propõe retirar verbas dos estados onde as polícias atuam com mais rigor contra o crime, ele está simplesmente atuando de uma forma coerente com aquilo que ele pensa, sabendo exatamente o que ele quer buscar. Com todo esse histórico, eu não vejo como ter dúvidas do fato de que o ministro, ele acredita que encarcerar não produz efeito, que combater o crime numa violência, digamos assim, proporcional à violência que o criminoso impõe à sociedade e à polícia, que isso não resolve o problema. Ao que parece, ao que ele demonstra, a criminalidade pesada com armas que nem a polícia tem, que são responsáveis para a maior taxa de homicídio do mundo, nesse país completamente inseguro, do norte ao sul. A gente vê que o governo está atuando no sentido contrário ao interesse da população. Por que será? Essa é a pergunta que eu faço. Por que será? Por que é que alguém em posição de poder hoje enxerga no combate à criminalidade, a esta violência que assola a sociedade brasileira, enxerga nesta ação de combate ao crime o problema e não a solução? Então, diante de todas essas manifestações do ministro Caniato, eu cada vez tenho mais dúvidas e menos certezas sobre o propósito efetivo do governo e do próprio ministro com essas atitudes. Só reforçando uma informação, essas medidas, elas não são obrigatórias, tá? O Estado não é obrigado a seguir as orientações que foram sugeridas ou que constam nesse livro de recomendações do governo federal. Só que elas servem de condições para que o governo federal repasse verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública, que o Kobayashi bem destacou. Agora, Koba, esse é um ponto sensível, né? Ronaldo Caiado, eu me lembro, em várias entrevistas, chegou a falar em chantagem, coação, ou seja, o dinheiro só vai ser liberado se os estados adotarem a tal medida instituída pelo governo federal. E aí eu lhe pergunto, é legítima a concessão do dinheiro vinculada à adoção dessa cartilha que foi elaborada pelo governo federal, ou você entende que isso em algum momento poderá ser judicializado? Porque eu fico pensando, né? Se o Estado implementa essa nova sistemática e dali a 6 meses diz, olha, não funcionou aqui, meu Estado é muito diferente de São Paulo, vamos mudar. Aí o governo federal vai cortar o repasse do dinheiro? Essa é a questão, né? É legítimo? É legítimo. Não sei se é moral, porque é a grande diferença entre o que está de acordo com a lei e a Constituição, mas está de acordo com o que deveria acontecer, até com a ética de se respeitar a autoridade de um eleito pelo povo para o governo de um Estado da Federação. Isso poderia sim ser judicializado, só que o campo da direita e os opositores não têm por costume judicializar tanto assim como já faz a esquerda. No Congresso Nacional a gente vê alguns partidos que são profissionais, têm histórico, eles têm mais ações judicializadas do que projetos de lei aprovados. E aí isso lá no campo da esquerda é um pouco mais comum, mais do dia a dia. Na direita a gente não vê isso acontecendo muito, até por uma questão de se respeitar os poderes. É muito mais fácil eu ver, por exemplo, algum parlamentar levantar e vamos fazer um projeto de decreto legislativo para suprimir este decreto do poder executivo, do que propriamente alguém ter a ideia de judicializar. Seria até mais interessante, porque, em regra, em tese, o campo crítico a este decreto teria maioria no Congresso Nacional. Seria um caminho até mais democrático, com votação, com aprovação na Casa das Leis, no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Mas sim, poderia ser judicializado, mas isso não é muito comum para esse campo, o campo da oposição. Você, Dávila, quais são as alternativas diante de um projeto, uma medida tomada pelo governo federal que agrada a alguns estados, a outros não? Caniato, a política pública tem que ser baseada em dado e evidência. Não existe nenhum dado e evidência de que essas medidas, essas normas apresentadas pelo governo federal
vão reduzir a criminalidade. O Brasil, como bem lembrou o Beraldo, tem mais de 43 mil homicídios por ano. Nós somos um dos campeões de homicídio do mundo, representa 10% do homicídio global. Aí o governo vem com uma norma para restringir o uso da força da polícia. Parece que vivemos na Suíça ou na Dinamarca, mas isso não faz nenhum sentido na realidade brasileira. O problema está na origem ideológica do governo. O governo acredita que bandido é vítima da sociedade e joga contra todas as medidas para endurecer a execução de pena, para fazer que seja cumprida integralmente a pena desses bandidos e para demonizar a polícia. E isto é contrário ao desejo da população que elegeu os governadores. Se você pegar, Caniato, hoje, os governadores mais bem avaliados são esses que estão tratando a segurança pública com rigor da lei. É o caso do governador Caiado, é o caso do governador Tarcísio, é o caso do governador Ratinho Júnior. Enfim, são governadores que estão tratando com a dureza necessária para reduzir a criminalidade, o número de furtos e roubos. Então é isso que a população espera. Se a população quisesse uma pessoa como Lewandowski, teria eleito alguém como Lewandowski para governador, mas o voto não chancelou ninguém com o perfil do ministro. Então o ministro vai na contramão do desejo da população e da legitimidade daqueles que ocupam os cargos de governadores que foram eleitos pelo voto popular. Portanto, uma norma, quando é contrária ao desejo da população, é uma norma ineficaz. Você também tem essa impressão, Beraldo, que uma medida como essa vai completamente na contramão do que clama a sociedade, e aí observa o governo federal adotando uma estratégia como essa? Não me parece que a população queira uma polícia mais soft, mais fofa. Ao contrário, querem uma polícia firme, uma polícia eficiente, uma polícia que coloque bandido na cadeia. Agora, de onde tiram essas ideias? Essas ideias, elas contrariam muito mais do que o interesse da população, Caniato, elas contrariam o bom senso. Não é razoável imaginarmos que qualquer país do mundo lide de uma forma com tanto desinteresse com a vida humana, com a vida dos seus compatriotas, como acontece no Brasil. Nós estamos falando que nos últimos 20 anos esses que, na maior parte do tempo, foi o mesmo partido político que esteve no poder, morreram mais pessoas do que há de população no estado do Amapá, ou do Acre, ou de Rondônia. E isso é aceito de uma forma completamente natural e não causa nenhuma reação dura para acabar. Eu não vou dizer, porque seria uma ousadia imaginar que acabaremos um dia com a criminalidade, mas pelo menos colocar a criminalidade sob controle e em patamares normais em relação ao mundo. Isso hoje no Brasil não acontece. O Brasil é um país extremamente violento e, o pior do que isso, é um país onde se convive com a violência da forma mais pacífica do mundo. Eu não consigo entender isso. O seu vizinho é assaltado, a sua mãe é assaltada, seu conhecido é assassinado, o outro é ali alvo de um crime bárbaro e tal. A gente continua vivendo as nossas vidas preocupados em nos proteger, porque como a gente já não tem mais esperança no governo, aí isso justifica o número de seguranças privados em atividade no Brasil, o número de carros blindados que circulam pelas ruas do Brasil. Todos os índices brasileiros em termos de segurança pública são índices comparáveis a países em guerra. E as pessoas estão aí preocupadas com o vídeo do parlamentar, Caniato, sobre imposto. É isso que mobiliza o governo, não é brasileiros estarem sendo assassinados. Então, quando a gente está diante dessa normalização, desta aceitação, dessa normalização do crime que nos avizinha, não é uma coisa distante, não é que eu vi no jornal, na TV, não, acontece do nosso lado todos os dias. O Dávila está aqui, se não me engano, teve o seu celular roubado quando andava de carro outro dia.
Então, a gente olha para o que aconteceu com o Brasil e o crime, na visão dos políticos, tornou-se aceitável. Esse tipo de comportamento, esse tipo de orientação demonstra claramente que para eles o crime é aceitável. Resolver o problema da criminalidade, acabar com esses grupos terroristas que são as facções criminosas, não é prioridade para essas pessoas. E aí a gente vê que a consequência disso é que a população brasileira vai continuar se danando e se virando sozinha. Teve uma mensagem interessante aqui, viu, Koba? Relembrando aqueles primeiros memes que mostravam a expectativa e a realidade. Aí a pessoa fez uma comparação sobre o que espera o governo federal e o que deve acontecer na prática, caso, hipoteticamente, todos os estados adotassem essa estratégia. E aí eu lhe repasso essa bomba, né? Dá para a gente fazer essa projeção? Se por um período todos os estados adotassem essa sistemática, não vamos usar armas de fogo, só em último recurso, vamos tentar trabalhar só no bate-papo, no máximo um sprayzinho e muita conversa. Vários governadores falaram, bom, vai ser o cenário perfeito para que a bandidagem atue sem parar, crime organizado e por aí vai. O que pode acontecer se as polícias decidirem abandonar as armas de fogo? Olha, Caniato, seria muito trágico, né? Imagine só a certeza na cabeça do bandido de que ele tem a garantia de que não vai ser alvejado de maneira nenhuma, a não ser que aponte a arma para o policial e dê o primeiro tiro. Se ele tiver essa convicção, imagine só quão vai ser a liberdade, né? Tamanha será a liberdade da bandidagem. Mas a questão, Caniato, é que se você pegar o texto da normatização aí, da portaria e do decreto lá atrás, não tem nada de muito novo, é chover no molhado. Aparenta até de que a polícia do estado de São Paulo, algumas polícias que são mais criticadas por essas pessoas que apoiam a portaria, parece que essas polícias elas saem com as armas em punho atirando em qualquer pessoa. Não é bem assim. A gente tem, claro, os fatos aí que aconteceram, que repercutiram, mas que significam um nada diante de tantas São ocorrências. Mais de 100 mil policiais militares em São Paulo. 100 mil. Diante de tantas, cerca de 50 mil ocorrências atendidas por dia. Imagine só se uma ou 10 ou 100 que sejam ocorrências que se desviam do protocolo representam alguma coisa em relação a tantas ocorrências que são praticadas de acordo com as normas. A questão é que mesmo diante de uma norma que já diga o mesmo que já está no protocolo de São Paulo, não é competência. Então, por melhor que seja a intenção, enfim, não está vindo de uma autoridade competente para isso, do ponto de vista técnico, jurídico e de acordo com o pacto federativo que a gente tem na nossa Constituição. E aí a portaria e o decreto já traziam algumas hipóteses que não dá muito certo. Quando a gente começa a falar de hipótese, de possibilidades fáticas para o uso ou não da arma de fogo, é muito perigoso. Porque, por exemplo, está falando lá que não pode ter uso da arma de fogo pelo policial se a outra pessoa também não estiver armada. Significa, se alguém pegar um carro e sair atropelando, nenhum policial vai poder usar a arma de fogo para parar esse intento criminoso. Veja só, que uma hipótese vai eliminando as outras. Por isso é que cabe ao policial, ao agente que tem o poder estatal de tomar a decisão se é preciso ou não é preciso usar a arma de fogo para proteger o bem jurídico da sociedade, a vida de alguém principalmente. Cabe ao policial saber se ele está diante de um iminente perigo, de alguém que já demonstra que, se não for parado, vai executar alguém, vai colocar em perigo a sociedade. Cabe ao policial, é a ele que cabe tomar essa decisão. E ele vai responder se ele tomar a decisão equivocada. É assim que funciona. Há muito tempo funciona. O que há mesmo é um grande preconceito contra as forças policiais. Agora, Dávila, politizaram a discussão, né? Um grupo se apegou a 2 ou 3 casos, né? 2 ou 3 casos que representam muito pouco em um universo de 50 mil ocorrências por dia. Estamos falando de um contingente que supera 100 mil agentes só da Polícia Militar aqui no estado de São Paulo, para dizer, olha, precisa mudar tudo. Vamos soltar uma portaria, regular o uso da força pelas polícias de todo o Brasil. Se apegam a 2 ou 3 casos aqui no estado de São Paulo, não, vamos mudar no Brasil inteiro. E aí, naturalmente, que isso se torna um instrumento para ser usado politicamente, não sabemos exatamente com qual objetivo. Muitos vislumbram que isso poderá ser utilizado, inclusive, em 2026. É mais ou menos por aí, Dávila?
O problema, Caniato, é quando a ideologia dita a política pública e não os fatos e as evidências. É o que você está dizendo. Bem lembrou o Beraldo, esse é um ministro que tem orgulho da audiência de custódia, onde metade dos prisioneiros dos criminosos acabam deixando a delegacia pela porta da frente. Esse é um ministro que criou uma norma tentando impor e roubar a autonomia dos estados daqueles governadores que foram eleitos pelo povo para implementar políticas de segurança pública. E como bem falou o Kobayashi, isso é só uma história de reempacotar coisas que não servem para nada. E eu vou dar um exemplo aqui. Sabe o que diz na norma? Que os estados têm até 2 anos para implementar essas recomendações ou essas normas. Daqui a 2 anos esse governo não vai nem estar aí. Lewandowski nem vai ser o ministro da Segurança da Segurança Pública e da Justiça. Então, quer dizer, não vai acontecer absolutamente nada. Os governadores vão continuar exercendo o seu mandato, ungido pelo voto popular, e parte desse mandato eles venceram para implementar uma política de segurança pública eficaz, que reduza a criminalidade, o número de homicídios e o número de roubos e furtos. O que a população quer é ordem e segurança, e não desordem e tratar criminoso como vítima da sociedade. Regulamentação das abordagens policiais em destaque aqui no programa Os Pingos nos Is. Inclusive, o governo vai fiscalizar policiais. Consta nessa regulamentação a criação de um comitê, um colegiado que vai monitorar as ações por parte das polícias nos estados e também no Distrito Federal. Claro que a gente vai seguir acompanhando qualquer novidade aqui em primeira mão na Jovem Pan News.